É o famoso lavarômetro, vocês já ouviram falar bastante dele. Vocês podem, alguém quiser chegar perto aqui, vocês podem ver que tem o mercúrio aqui dentro, ele funciona com mercúrio. Ele é padrão, dá mais ou menos um médio de 90 centímetros. Né? O mercúrio está aqui dentro, porque tá, conforme a pressão vai estar oscilando, esse mercúrio vai subir ou descer, essa pontinha do mercúrio aqui. A gente faz a leitura através dos números que tem na lateral dele aqui. E a gente, se alguém tiver curiosidade, vocês quiserem olhar aqui, a gente vai estar trabalhando com essa possibilidade aqui de a gente traz o aparelho bem em cima da onde está resistindo, dá uma batidinha aqui para estabilizar ele, certo? E traz bem em cima e vai estar lendo a lateral dele aqui, certo? Então a gente traz em cima da onde está o mercúrio. Aqui ele está em 700 e quase 718, posso dizer para você. Então eu vou pegar no momento, ler pela lateral aqui que tem 72, mas a gente lê 718. Vou pegar no momento que ele está marcando aqui, mais a temperatura dele no momento, sabe? Aqui ele está marcando 22 graus na temperatura dele ambiente aqui dentro. Daí eu vou depois eu vou estar anotando, a gente tem um rascunho para estar anotando esses dados, lendo os aparelhos lá de fora, tudo que a gente lê, a gente vai anotando. Daí a gente terminou de ler os aparelhos, tudo, a gente vai começar a fazer o boletim. Daí então, aqui a gente pega para trazer a pressão a nível da estação. Eu vou pegar esses dados e vou fazer a nível da estação, sabe? Bem mais, parece que a pressão é diferente, tá igual, aquela lá tá aí. É que ali eu li 718 para você, só que eu vou corrigir ela para nível da estação agora. Só que eu vou usar tabelas. Deixa eu pegar agora para vocês irem vendo. Bom, pessoal, eu vou adiantar para vocês como a gente vai lá fora. Vai estar observando o abrigo, a gente vai pegar os aparelhos lá fora, no abrigo lá da temperatura. Então, eu vou adiantar aqui que daí vocês já verem as tabelas. Para mim achar a umidade do ar, do momento eu vou ter que ver lá fora as temperaturas, tanto do ar seco e úmido. Daí depois que eu faço, como falei para vocês, a leitura de tudo, eu vou vir para as tabelas. Essas tabelas que eu tenho aqui, elas são feitas através de logs, logaritmos. Então só que a gente já tem os cálculos prontos, a gente só vai correlacionar as temperaturas aqui e ver o que está acontecendo no momento. Sabe? Daria para fazer os cálculos, mas como diz o meu professor lá, é muitos cálculos para estar fazendo. Então a gente já tem pronto, que o Instituto manda pronto, sabe? Então agora na prova, o professor pode ler uns logs para fazer cálculos. Eu vou querer uma cópia disso aí para semana que vem. Bom, essa tabela aqui eu vou usar, que é a tabela psicômetra, dos psicômetros, que são os termômetros seco e úmido. Eu vou estar usando essa tabela para mim achar a umidade do ar do momento. Sabe? Pena que ainda vai fazer a leitura lá para vocês verem a umidade que vai estar no momento, mas de qualquer coisa depois eu falo para vocês. Então a gente vai pegar a temperatura do momento. Vamos supor aqui. Deixa eu pegar uma temperatura. Depois falando vida de engenheiro é difícil. Bom, nessa linha aqui eu vou estar pegando a temperatura do seco, do ar, do momento do seco, o ar seco, que está no momento. E a temperatura do úmido vai ser isso aqui. E a temperatura do úmido que eu falo para vocês é o momento, a temperatura da evaporação da água, certo? Aquele momento que a água vai estar evaporando. Daí eu vou estar correlacionando. Por exemplo, se eu pegar aqui a temperatura 24 graus, a do seco, vou correlacionar com 20 graus do úmido, porque não estaria, sabe? Até pode estar, sabe, assim, uma diferença, só que daí ele vai estar um pouco seco. Daí ele ia estar dando 68% a umidade. Se eu já pegar uma temperatura bem próxima entre, por exemplo, 18 graus e... Deixa eu ver aqui, calma lá. Deixa eu pegar outra aqui, só para vocês terem uma noção melhor. Se eu pegar de 24, você já vai entender por quê. Se eu pegar, que nem eu falei para vocês, se pegar a temperatura 24 graus do seco e eu for correlacionar com o 24 graus do úmido, ele deu uma umidade 100%.
Você sabe, a umidade 100%, eu não preciso ter chuva, porque a umidade está 100%, vai estar chovendo. A umidade 100%, quando ela chega a 100%, é o ponto que nós chamamos de orvalho, que vai estar a serração. Fechou de serração, a umidade está 100%. Vocês já andaram na estrada e quando vocês chegam numa baixada, num riozinho aí que tem serração, as duas temperaturas estão igual, tanto da evaporação da água como do seco. Daí ela vai estar a umidade 100%. É o momento da serração, certo? Tá? Viu a prova? Prova, ó. Não vai ter hoje. Tá. Vai cair para Vai ser Vai cair para aquela o folha que mais vai cair para os... Bom, daí eu achei a umidade e tal, sabe? Daí eu vou partir já para mim achar o ponto de orvalho. O ponto de orvalho é bastante interessante para quem vai fazer, para os voos aí, para a aviação, né? Também é muito, como diz, importante o ponto de orvalho. O ponto de orvalho eu vou estar usando na tabela aqui, correlacionando a temperatura do ar seco do momento com a temperatura, com a umidade, tá? Então vamos supor, eu vim lá, falei para vocês 24 graus, deixa eu achar os 24 graus aqui. Tá. Eu peguei 24 graus aqui, sabe? Então nossa temperatura no momento seco estava 24 graus, por exemplo. Daí a gente tinha uma umidade que eu falei para vocês que estava 68% a umidade. Para ela chegar ao ponto de orvalho e a umidade 100%, a temperatura teria que cair para 17,7. Então se vocês fossem fazer um voo aí, a temperatura começasse a cair, tem uma previsão que ia cair a temperatura e chegar a 17,7, ia fechar de serração. Então você já ia estar sabendo isso, que eu dou ponto de orvalho que vocês não vão fazer o voo, por exemplo. Não ia sair um voo que é fechado de serração, sabe? Então é bastante importante o ponto de orvalho para a aviação aí, que tem uma noção como que vai estar a previsão do tempo aí, se dá para fazer voo, se podem. Eu não entendi o que você Mas falou, essa por exemplo, previsão você é tá- tipo 24 horas? A gente faz 3 boletins por dia. Não, Os 3 boletins a gente faz o ponto de orvalho também. Daí se você quiser ver o ponto de orvalho, você... Então, mas você Acesso falou na ali internet. que dá umidade 100%, por exemplo, você tá... Então isso não quer dizer que vai chover, é só por causa da serração. É a serração. Tá? Para chover a pressão tem que ter a umidade e baixar a pressão também. Certo? Agora, a serração ocorre isso que a gente diz umidade 100%, é quando as temperaturas, depois eu vou mostrar os aparelhos lá, temperatura da evaporação com ar seco do momento, elas vão se encontrar. Ou uma caiu, a outra subiu, elas vão se equilibrar, elas vão estar no mesmo ponto. Que nem eu falei para vocês, uma estava, por exemplo, 24 graus e a outra 18 graus. Uma desceu um pouquinho, a outra vai subir. Quando aí chegar no 17 graus lá, serração. Fechou, sem umidade 100%. Se as duas temperaturas ficam igual, a umidade 100%. E daí por essa tabela aqui eu acho uma estimativa assim que aqui, se a temperatura cair, que nem eu falei para vocês, a tal ponto, Mas que vai temperatura é fechar essa? de serração. Essa é uma... Não, isso aqui que nem eu falei para vocês, ó. Eu falei para vocês na possibilidade que a nossa temperatura do momento tivesse a 24 graus, eu ia pegar 24 graus do seco aqui e ia lá na umidade que nós já tínhamos achado na outra tabela que está 68%. Daí, então, se a temperatura cair para 17,7, ele ia fechar de serração, ia ter ponto de umidade 100%. Só porque como hoje vai esquentar, por exemplo, vai esquentar, a previsão aí, a máxima vai subir, então não vai ter serração. Não. Então para ter serração a temperatura ia ter que cair. E agora, como está quente, tudo vai esquentar mais, a temperatura não vai cair. Isso que a gente viu na outra tabela é um número tabelado. 17 vai ter a umidade 100% se for 24, é isso? Não, se a temperatura seca for 24 e Lá fora eu vou estar mostrando de volta para vocês 64 aí, os termômetros. para ter o orvalho teria que chegar a temperatura Teria que seca a cair a 17. temperatura. Mas que 17%. temperatura, que temperatura que você mede a 17? Eu vou mostrar para vocês. Temperatura porque a úmida, gente- você está dizendo? A gente vai medir do difícil seco e assim, do úmido. tá? Eu vou mostrar para É, vocês. esse do úmido, é isso. É que como a gente já está aqui dentro, que o normal seria fazer tudo lá fora para depois entrar com vocês aqui dentro. Mas como a gente, por causa de dividir a turma, então... Só que eu mostro para vocês e vocês já vão entender lá. Bom, mais um passo aqui, pessoal. Não esqueça de assinar. Calma lá, não terminou ainda, tem mais coisa aqui. Bom, eu fiz a leitura, que nem eu falei para vocês ali, dos aparelhos, do barômetro de Torricelli. Eu preciso trazer a pressão para nível da estação.
Eu falei